porta no lugar que não tem. Ó Pai querido, faça uma obra enchendo o nosso coração, porque Tu é o poder e a glória e a honra, Tu que reina para sempre. Amém. E Jesus nos abençoa. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos dar continuidade ao estudo. Se encontra no dia de hoje em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo de número 8. Três versículos, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Na aula passada a gente tratou sobre a questão do sacerdócio, novamente, né, sobre o sacerdócio de Jesus, vindo da ordem de Melquisedeque, e também tratamos, né, abordamos um assunto em paralelo, que o texto não trata, mas nós tratamos sobre, que é o dízimo. E se no capítulo de número 7, ele exemplifica novamente como Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, e agora em Hebreus capítulo 8 ele vai tratar a efetividade, né? Como é que age Jesus, né? Como sumo sacerdote. E como é que funciona a nova aliança, né? Que a partir do momento que Jesus ali morreu pelo meu e pelo seu pecado, crucificado naquela cruz, depois de tantas prenúncias, depois de tantas sombras, como a gente vem dizendo e falando, né? Tantas sombras anunciando como é que se lida e como é que isso vira uma nova aliança, amém? Vamos ler o capítulo inteiro e depois nós vamos ponto a ponto. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor ergueu. Não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, também seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito. Pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e as escreverei em seu coração. E lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com as suas obras
e não me lembrarei mais de seus pecados. Ao dizer que essa aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado envelhece, está perto de desaparecer. Amém? Glória a Deus. O ponto principal do capítulo de número 8 se encontra logo no começo, quando o autor aos Hebreus vai resumir que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? No versículo de número 1 a 2, ele vai tratar sobre esse ponto principal. E vai, mais uma vez, reforçar a qualificação e a autoridade de Cristo por ele ser sumo sacerdote, de uma maneira a qual ele é esse sacerdote e ele também é constituído como rei. Isso nós já entendemos, cerca de 2 a 3 aulas nós já tratamos sobre isso, sobre o ministério de Jesus como nosso sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então, quando ele vai trazer isso, ele vai trazer que esse santuário, esse tabernáculo, ele é agora verdadeiro, melhor, né? Ele é, vamos colocar assim, verdadeiro, e tudo aquilo que já foi passado, e aquilo que aquele povo se espelhava, ou entendia muito bem as qualificações, então ele vai falar sobre o tabernáculo, vai falar sobre tudo isso, e ele vai apontar e vai mostrar que tudo isso era sombra para o que iria de vir e que na realidade já tinha chegado. Então, basicamente, o autor aos Hebreus está mostrando para eles que eles darem as costas agora para Cristo, por estarem sofrendo perseguições, por se tornarem cristãos, lembrando que ele escreve para uma comunidade cristã que largou o judaísmo e agora se torna cristão, e agora sofre perseguições, alguns morrem, outros são tomados os seus bens, e esse povo que sofre perseguição, e o autor aos Hebreus escreve para eles, e agora ele vem trazer que tudo isso aí que vocês querem voltar para o tabernáculo, para o sacerdote, para os sacrifícios, isso aí já passou. Isso aí, na realidade, era a sombra do que iria de vir. E aquilo que iria de vir chegou. E isso tudo está fundamentado em Cristo. Então, eles voltarem para aqueles velhos hábitos, é como se eles voltassem dessem as costas para aquilo que eles almejam e voltassem a ficar na vontade, vamos colocar assim. Então, e até hoje, o povo judeu espera pelo Messias. Até hoje eles estão aí esperando pelo Messias. Então, não se torna muito diferente. No versículo de 3 a 5, ele vai tratar sobre os sacrifícios dos sacerdotes, que eram coisas terrenas e era sombra daquilo que iria de vir. Veja, aquele povo não era salvo por conta de sacrifício de animais, de maneira alguma. O ritual que era feito era o sacerdote, né? Ele pegava um animal, sacrificava primeiro para si, porque o próprio sacerdote era pecador e ele mesmo precisava daquele sacrifício. Então ele primeiro sacrificava para si e depois ele sacrificava para o povo. E isso todos os dias. E essa era a função do sacerdote. A gente vai ter homens que tentaram fazer isso. A gente tem a história daquele rei que ficou leproso por tentar sacrificar, sendo que ele era rei. E a gente entendeu bem que um rei não poderia intervir na função sacerdotal, e um sacerdote não poderia intervir na função de rei. Então, ele vai tratar sobre essa desqualificação, e se você parar para pensar, no quão aquilo ali era, vamos colocar assim, sem poder. Porque, veja, um sacrifício que quem faz precisa sacrificar para si mesmo, um sacrifício que tem que ser feito todo dia para limpar pecado todo dia, um sacrifício que é feito através de um animal, de um sangue de animal. Então,
qual é a qualidade que isso traz e qual poder que isso tem para tirar pecado de alguém? Nenhum. Mas se a gente talvez mudar um pouquinho algumas coisas, a gente vai encontrar nos dias atuais gente que faz promessa, gente que paga não sei o quê, gente que não diretamente sacrifica um animal, nem queima no holocausto ou nada, mas que alguém, se você parar para pensar de uma outra forma, ela acaba tentando fazer um sacrifício para tentar limpar a barra dos seus pecados. E por isso que a gente não paga promessa, por isso que a gente não anda ajoelhado, por isso que a gente não anda a pé, não sei para onde. Entendeu? Quando a gente faz jejum, não é para isso. Quando a gente fica sem comer, quando a gente vai para o monte, não é para isso. Quando a gente fica ajoelhado e ora ao Senhor, não é para isso. Então, alguns crentes podem até confundir, ou ter sido ensinado de maneira errada. Mas quando a gente se ajoelha e fica 2, 3 horas de joelho, a gente não está pagando uma penitência pelos nossos pecados, né? Quando a gente vai para o monte e fica lá naquela terra cheia de pedregulho, a gente não está fazendo isso por conta disso, né? Então, mas se a gente parar para pensar, a gente vai até conhecer 2, 3 pessoas que fazem coisas semelhantes, né? Então, ele vai mostrar a fragilidade daquilo que eles estavam querendo voltar para trás. Ele estava desqualificando tudo aquilo que eles estavam querendo voltar para o judaísmo, e ele está desqualificando, falando: vocês querem voltar para isso? Onde não tem qualidade? Vocês acham que o sangue do animal vai perdoar os pecados de vocês? E aí, irmão Abraão, por que, se o sacrifício era tão vão assim, era tão sem força, por que Deus não interviu ou coisa do tipo? Porque era sombra do que iria de vir. Então, aquele animal, ele não chegava nem aos pés de Jesus, como sacrifício bom, perfeito e agradável ao Senhor. Mas demonstrava que não adiantava um sacrifício perfeito pelas mãos humanas, ou de um ritual perfeito, e não tinha homem perfeito para o fazê-lo, porque tinha que sacrificar para si, e era por lei, era obrigatório, era todo dia. Isso apontava para um sacrifício maior, melhor, mais perfeito, mais agradável aos olhos de Deus. E esse único sacrifício foi o suficiente. Jesus não precisa morrer todo dia por mim e por você, ele morreu uma vez. E já é o suficiente, porque ele é o próprio Filho de Deus encarnado entre nós, onde não havia pecado, onde não havia mácula. Ele é e era o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso rei, que está sentado à direita do Pai. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. E qual foi o sacrifício que Cristo ofereceu? A sua própria vida. Então, da mesma maneira em que ele faz um trabalho mútuo, sendo rei e sacerdote, ele também faz um trabalho mútuo, sendo aquele que oferece e ele é o ofertado. Ele é aquele que entrega e ele mesmo, ele é a entrega. Ele se entregou. Ele fez todo o caminho por mim e por você. Veja o ajuntamento de funções que Cristo fez por mim e por você. O sacerdote, ele não dava algo de si, ele não se colocava no altar, ele colocava um animal. Cristo, ele se colocou como sacrifício. Veja, Cristo, ele não foi um homem que ele foi forçado, ele não foi forçado, ele não foi obrigado. Deus não ordenou que Cristo descesse para remir o meu e os seus pecados. Ele foi por conta própria. E isso é muito importante a gente saber. Ele se colocou de forma sacrificial porque ele queria. Foi por vontade própria. Ele não precisou ser amarrado. Quando chegou a hora dele, ele foi. Quando alguém tentou intervir e brigar na espada, ele não
Ele não foi na briga, ele não fugiu. Quando chegou a hora dele se entregar, ele a gente falou sobre Isaac, e a Joelma falou aqui que Isaac estava amarrado, que era como era feito um sacrifício. Se amarrava o animal. Abraão amarrou o Isaac. Jesus ele não precisou ser amarrado. Ele não tinha pretensão de fugir. Ele aguentou tudo calado. Porque ele estava fazendo por vontade própria a sua função de sacerdote e de sacrifício. E quando a gente coloca lado a lado essas coisas humanas e que a gente pode tentar sacrificar alguma coisa, para tentar redimir alguma coisa, se torna tão pequena que é vã a nossa tentativa de tentar sacrificar algo, de tentar fazer uma coisa mirabolante, e se eu quiser raspar a cabeça e não sei o quê, nada chega aos pés do sacrifício de Cristo. Nada. Claro que o individual de cada pessoa é de cada pessoa, mas nós devemos entender os porquês, né? E no versículo de número 6, ele vai dizer assim: mas agora tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Uma coisa interessante que eu pulei aqui no 5, ele vai tratar sobre o tabernáculo, né? Os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Então é aquilo que a gente falou. Eles estavam olhando para aquilo que eles tinham como interesse, de voltar para as coisas passadas. O autor dos Hebreus vai tratar como sombra. E ele vai dar um exemplo daquilo que era sombra. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi falado: vê, faze conforme o modelo que foi mostrado no monte. Moisés recebeu aquela visão de Deus, de como deveria se construir o templo, o tabernáculo. E lá tinha tudo, tinha a medida correta, de coisa correta, tudo certinho. Os irmãos conhecem essa passagem, né? Só que ele vai mostrar para nós, e vai dizer para nós, que isso não é que é uma regra, entende? Que é assim, a gente tem que orar a Deus para mudar, mexer um pouquinho para cá, para pôr um prego na parede, porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Mas a perfeição e a exatidão das coisas era uma sombra daquilo que iria de vir, não de um templo humano, mas de um templo celestial, e de uma coisa maior, melhor e mais agradável. Então, isso é para a gente parar e pensar que quantas coisas maravilhosas, por mais que a gente seja um pouco pessimista e olhe muito para as coisas ruins, quais as coisas mais maravilhosas que existem aqui, ou que nossos olhos podem alcançar, seja uma vista, né? Uma mãe, tem mãe aqui que adora postar foto de criança, porque deve ser a coisa mais linda que o olho dela já viu. A minha filha, o meu filho, tá certo. Coloca foto na parede, é a foto do celular, é a filha, não é verdade? Eu não estou criticando, não. Amém, é isso mesmo. É seu filho, tem que amar seu filho, né? Anda com uma fotinho da filha na carteira. Que coisa linda que Jesus me deu. A Daiane, por exemplo, ela posta bastante foto do sol. Se o sol estiver bradando, minha amiga, você pode ir lá ver que a Daiane vai ter postado uma foto do sol, uma foto da lua. É porque ela olha aquilo e fala: meu Deus, que coisa linda. Tá certo? Né? Nós entendemos lá em Romanos que as demonstrações naturais de Deus, aquele que pode até não conhecer a Deus e nunca ter ouvido falar de Deus, mas aquele que olha para a criação do mundo e não entende que tem um ser, um Deus que criou tudo isso, ele vai ser julgado da mesma maneira. Porque, olha, como é que você acorda às 5 horas da manhã, você vê o sol nascendo e você não parar para pensar 2 segundos como é que isso aí está acontecendo? E que coisa maravilhosa, né? E se parar para ver até a sabedoria que Deus instituiu no ser humano. Às vezes eu estou vindo para cá do trabalho, e aí de noite eu passo lá pelo Centro Taboão, e aí tem hora que eu paro no semáforo, ali onde é o Centro Taboão, para ir para a BR.
e está tudo iluminado, e eu não sei se é porque eu estou no meio da rua, mas eu acho tão bonito, né? Tudo iluminado. É um trânsito, que só meu Deus. Mas aí eu paro lá, eu falo, nossa, que coisa bonita, aí o McDonald's, e tudo iluminado, eu acho bonito. A sabedoria a qual Deus fez o ser humano ter, permitiu que ele tivesse para construir todas essas coisas. E a grandiosidade de Deus é demais, porque tudo aquilo veja bem, tudo aquilo que é necessário para construir esse microfone, ele já estava aqui na Terra. Já estava tudo aqui. Deus, ele preparou tudo aqui, sabe? Para que a gente possa construir e usar tudo isso. Então, quando a gente trata sobre isso, a gente consegue parar para pensar um pouco se essas coisas maravilhosas estão ao nosso alcance dos nossos olhos. Imagine as coisas maiores, melhores que Deus tem preparado para nós. Porque, veja bem, muitas dessas coisas são sombra daquilo que há de vir. Então, a gente pode construir um templo de Salomão. E é uma coisa maravilhosa. E passa lá, tem as filmagens de cima. E é, sim, muito bonito. É um quadrado muito bonito. Só que coisa maior, mais grandiosa, e mais bonita e melhor, tem Deus preparado para nós. E isso é muito maravilhoso. Então, talvez quando você for para a praia e ver o sol se pôr ou nascer, e ver as estrelas, e achar tudo isso muito maravilhoso, dê glória a Deus por você estar vendo isso, mas também regozije, porque você vai ser participante de coisas maiores, melhores, mais bonitas, mais agradáveis, mais cheirosas do que a rosa que você gosta de cheirar, mais bonita do que o pôr do sol que você gosta de ver. Você vai estar de um lado de um Deus mais reluzente, mais brilhoso, mais bonito do que o seu filho, do que sua filha, do que sua mãe. Você vai estar num lugar pleno de alegria. E isso é muito grandioso. Essas coisas serem sombra daquilo que há de vir. Então veja, lá no céu, o amor pelos nossos irmãos não vai ser nem semelhante ao que você tem pelo seu filho. O que hoje, para mim, para você, pode ser uma coisa inalcançável. É inalcançável. E não é hipocrisia você falar, eu não amo ninguém mais do que meu próprio filho. É do ser humano. Uma mãe não ama ninguém mais do que seu próprio filho. 99% das vezes. Então, lá no céu, esse amor, esse cuidado, esse carinho, não vai nem se comparar do que eu vou ter por você, do que você vai ter por mim. E olha só que coisa grandiosa. E esse amor que você pode sentir, que a gente pode ter gotijos, né, de uma coisa tão maravilhosa, a gente vai ter em sua plenitude e perfeição no céu. Isso é demais, irmão. E uma coisa que talvez eu e você, humanamente e carnalmente, não podemos nem experimentar, não chega ao nosso alcance. É como se nós não tivéssemos nem essa sensibilidade para sentir o amor verdadeiro que nós teremos no céu. Então, tudo aquilo que tem preparado para nós é muito melhor do que nós temos aqui. Amém? E aí, no versículo 7 a 9, pois aquela primeira aliança, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque ele diz, repreendendo-os, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Só até aí. A primeira aliança, que é a aliança mosaica, né? A qual Deus instituiu o povo, instituiu um homem, instituiu uma nação. Se ela fosse perfeita, não seria necessária uma segunda. Já começa por aí, o próprio autor deixa isso claro. E mesmo assim, quando Cristo, ele traz essa nova aliança, esse novo testamento, ele não faz isso de forma como se fosse uma surpresa. Não faz. Porque aqui o próprio autor, ele vai citar Jeremias, né?
Se eu não me engano, é o versículo um pouco mais para frente, se não é esse, se não me falha a memória. Então, essa nova aliança, ela já estava sendo falada através dos profetas, e Deus anunciou que faria uma nova aliança porque era necessário, né? Por quê? Porque o povo não permaneceu fiel naquela aliança. Paulo, se os irmãos, alguém puder abrir para mim aí Romanos 7, nós já tratamos até sobre esse assunto. Paulo, ele vai tratar sobre isso, né? Mas se a gente for exemplificar essa questão da aliança, a qual Deus faz pela segunda vez, qual é aquilo que nós temos com a aliança? Um homem ou uma mulher, quando vai fazer uma aliança entre si, parte do pressuposto é que eles irão se ajuntar, mas eles irão se ajuntar por igual. Não é isso? Da mesma maneira, quando alguém vai fazer uma aliança administrativa, eu vou montar uma empresa e nós aqui teremos uma aliança, nós faremos uma aliança. Então, nós seremos por igual. Uma aliança, para haver uma aliança, tem que haver uma igualdade. Então, quando se há no casamento saudável, né, uma aliança verdadeira, há um quê? Uma discussão, um debate, nós iremos subir, nós iremos descer, nós iremos virar à direita ou à esquerda, é ou não é? Há uma pluralidade, né, um casamento bom. É assim. Vamos tomar uma decisão, não é uma decisão arbitrária. Há divisões, né? Há concessões que se fazem. Uma vez um não pode concordar com o outro, mas abre uma concessão, né? Faz uma concessão, fala, não, eu não concordo, mas faço, e da mesma maneira o outro faz. E assim se equilibra essa aliança matrimonial. Eu não sou casado, mas eu falei alguma besteira? É assim, né, Dai? Então há né? Só que esse casamento, né, com Deus, ele é diferente. Essa aliança com Deus, ela é diferente. Ela parte de um pressuposto que essa aliança é uma aceitação. Deus, ele nos aceita, ele nos pega. Nós não temos essa mesma pluralidade, nós não temos essas mesmas concessões, nós não podemos deixar de fazer algo. Deus, ele não abre concessões para mim e para você. Essa aliança que ele institui comigo e com você, ele é soberano. 99,9% das nossas alianças são plurais e há conversas e há debates nas nossas alianças de relacionamentos e de trabalho. Mas com Deus, a gente tem que deixar isso de lado. E muitos irmãos não deixam isso de lado e acham que as mesmas alianças que a gente pode fazer aí no mundo, a gente age da mesma maneira com Deus. E não é. Com Deus não existe base de troca. Ou seja, não existe eu vou no culto e Deus me dá um carro. Não existe eu sou um servo bom e Deus tem que me dar e colocar Deus na parede. Da mesma maneira que você pode colocar seu marido, ou o marido pode colocar sua mulher. Então, se eu fazer isso aqui, ou uma mãe fazer com um filho, uma aliança maternal, falar, filho, se você tirar 10 na escola, eu te dou um PlayStation. Nós não podemos fazer isso com Deus. Aí você pode achar que por eu estar falando é uma coisa tão besta. Só que, gente, se a gente for analisar bem, isso é tão comum no nosso meio, né? É o famoso colocar Deus na parede, só que a gente prega sobre colocar Deus na parede. Só que você não para pensar como você coloca Deus na parede. Quando você começa a querer tratar Deus por igual, primeiro que é uma soberba muito grande e segundo que não funciona. Você vai se magoar, se entristecer, você vai pedir e não vai receber, você vai fazer querendo algo em troca e não vai ter. Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar. Estou dizendo que você não consegue pôr Deus na parede. E ainda tem irmão que solta, mas Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém mesmo. Tudo que a gente faz, a gente faz e ainda deve. Continua devendo. A gente que deve a Deus e muito, e nunca pagará aquilo que a gente deve a Ele.
Deus não deve nada a ninguém mesmo. Não é porque eu vim o culto 10 vezes, não é porque eu fiz parte da campanha, não é porque eu sou dizimista que Deus passa a me dever algo. Aí a gente fala, Deus não deve nada a ninguém. Eu sou um bom ofertante. Mas você não é porque você é um bom ofertante que você criou saldo com Deus. Não é porque você vem ao culto que você criou saldo com Deus. Não. Entendeu? Não é porque a gente faz tudo bacana, legal e tira 10 naquilo que os nossos líderes querem que a gente tire, que não chega a prova na nossa casa. Não vem o momento da fome, não vem o momento da necessidade. A gente vive na terra e até, meu irmão, entendeu? Se acontecer uma catástrofe no Brasil, Deus vai guardar quem Ele quiser guardar, e quem passar a prova vai ter que passar, e Ele continua sendo Deus. Amém? Glória a Deus. A gente está falando sobre casamento, né? Antes, a gente tinha, antes de Jesus, a gente tinha um casamento pela lei. A gente tratou isso quando falamos de Romanos, que a gente era casado pela lei, e a gente vai colocar assim, pense junto comigo, irmão. Há um casamento, um homem e a mulher. Nós somos a igreja, eu e você, cada um, somos a mulher. O homem, ele é perfeito, justo, agradável, e ele é nota 1000. Porém, ao mesmo tempo que ele é tudo isso, ele é muito exigente. Ele é muito exigente. E ele não está errado em ser exigente. Então, nós somos casados com esse homem. Muito justo, muito perfeito, tudo mais. Só que nós, como a esposa, somos desleixada, não fazemos nada direito, e não conseguimos acompanhar as exigências do marido. Esse marido, quem é, irmão Abraão? Era a lei, eram os mandamentos, era aquilo que colocava peso, mas não um peso que era mal por ser pesado, mas eu e você, né, não conseguimos nessa relação alcançar aquilo que o marido pede que nós sejamos. Alguém achou aí Romanos 7? Quem achou aí? Achou aí, Lindinha? Pode ler? Pode ler mesmo. O 7, o 12, até o 14. Amém. Então, a lei ela é perfeita e justa. O problema não está no homem, nesse casamento. Não está no marido. Não está na lei. O problema não é a lei. A lei, ela é justa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Não é porque eu não consigo cumprir aquilo que a lei pede que eu cumpra, que ela se torna mal. É o que a palavra está dizendo. O marido, ele faz sua função perfeitamente. O problema somos nós. O problema deste primeiro casamento não era a lei. Deus, quer dizer então que Deus errou quando ele escreveu os 10 mandamentos. Quer dizer que Deus errou quando falou, não cobiçarás a mulher do próximo. Porque Deus não sabia que a gente não conseguiria. Não furtarás, não matarás, não dará falso testemunho, só terá Deus como seu Deus. Deus errou. Não, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Só que nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. Se alguém fala que consegue, comece a duvidar dessa pessoa. Porque a própria Bíblia diz que ninguém consegue. Porque veja, matar
é uma coisa, é um ato. Agora, quando Jesus fala, aquele que se deita com uma mulher, esse peca. Agora, aquele que só cogitar, pensar, imaginar em se deitar, esse também já cometeu adultério. Então, matar é uma coisa. Agora, quando você fala, meu Deus, se eu pudesse pegar aquela fulana, aquela ciclana, eu matava. Você não cometeu um assassinato, mas já chegou ao seu coração, na sua alma. Talvez você já imaginou até o jeito, talvez já imaginou até o veneno, porque o ser humano é coisa complicada, irmão. Se a gente der lugar à carne, o nosso pensamento vai longe. Você imagina o jeito, a data, o horário, a forma, como é que esconde, para onde eu fujo. O ser humano é terrível. Não é só o fazê-lo. Então fica difícil a gente cumprir. Mas o problema não está na lei. De modo algum. Aí, então, tá bom, Abraão, como é que a gente faz com esse casamento aí? Porque não dá. Quando a palavra fala que nós só podemos se desvencilhar de um casamento, de uma união, quando o outro morre, não é? O marido, a lei, ela permanece fiel. Ele está aí. Permanece. E ela não vai morrer. Não vai se acabar. Então, alguém tem que morrer nessa história. Quem é que morre? A noiva. Nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo. E também ressuscitamos com Ele. Quando nós ressuscitamos com Cristo, né, todo mundo aqui morreu, né? Todo mundo aqui morreu. Todo o velho homem, a velha mulher, ficou para trás. E agora nós somos nova criatura. Nós ressuscitamos. E agora nós estamos não no casamento, mas com as coisas pesadas que nos fazem afundar e que não nos trazem salvação. Agora nós estamos num casamento agora com Cristo, aquele que nos salvou, que mortificou o velho homem e a velha mulher e trouxe vida para uma nova pessoa. E agora, através dele, desse novo casamento, que não exige que nada... E veja a importância desse novo casamento, porque antes nós poderíamos tentar fazer coisas para agradar o nosso marido, né? A lei. Nós podíamos tentar ser um bom rapaz, uma boa mulher, uma boa esposa, um bom marido, não matar, não roubar e tudo mais, mas nós no final sempre caíamos. Agora nós estamos num casamento com Cristo que a graça nos salva. Pela fé nele nós somos salvos. Nada daquilo que eu possa fazer me salva nesse casamento com Cristo. Agora é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Então a gente consegue entender essa transição, que é o que o autor aos Hebreus está trazendo. Essa transição do Antigo Testamento para o Novo. Essa mudança. Então, como eles estavam muito no começo, para nós fica até mais claro, mas eles estavam ali meio que ainda tentando entender. E agora a gente passa muito tempo, tem crente que ainda não entende a diferença entre antigo e novo. O que mudou? Isso, irmão, mudou tudo. Amém? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então, a gente parou no 8, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram nela na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e as escreverei no seu coração, e lhes serei Deus, e eles serão meu povo. Ninguém terá de ensinar o próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Muito bonito, né? Aqui é quando ele cita Jeremias. E mostra com exatidão a nova aliança, né? E quando fala que a lei, a nós agora, aonde está a nossa lei?
Aonde está a nossa tábua dos mandamentos? Aonde que é colocado? Aonde nós guardamos ela em alguma arca? Nós precisamos colocar ela numa arca? Nós precisamos entrar em algum lugar santo ou num lugar santíssimo? Tudo isso aí ficou para trás. Agora, as leis de Deus estão postas em nossos corações, em nossa mente. Então, o mais real de dizer é que nós somos santo, lavado, remido, crente até o tutano, aonde quer que nós somos. Não existem mais coisas sobrenaturais ou coisas santas que tem que ser guardadas em lugares santos, reservadas em lugares santos. Não existe mais isso. Agora, o poder da palavra de Deus está sobre mim e sobre você. O Espírito Santo de Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens, mas habita agora dentro de mim e de você. Foi transformado aquilo tudo que era memória, que era imagem, que era coisa de ver, que era coisa de pegar, que era coisa tida como santo, que era coisa que só os reservados poderiam mexer, poderiam entrar, poderia tomar cuidado, não podia tocar naquele item. Agora, essas coisas maravilhosas e poderosas, irmãos, coisas que faziam o povo cair, que faziam o povo ser fulminado, que faziam o povo sentir a presença de Deus, essas coisas do Antigo Testamento, essas maravilhas que aconteciam, sabe, essas coisas grandiosas, tudo isso, meu irmão, não está mais em coisas, meus irmãos, agora está dentro de mim, de você, pelo poder do Espírito Santo. Agora não tem essa mais de toalha, de feijão, de não sei o quê. Nós não cremos que essas coisas fazem nada, é tudo pela fé e pelo querer de Deus. É pelo poder de Deus, irmão. Pela misericórdia dEle. Essas coisas grandiosas que a gente, sabe, em breve eu vou trazer aquela passagem sensacional, em que... quem é que mata... Olha, eu tô com um pau na cabeça até agora, falando de Romanos. Quem é que mata os profetas de Baal? Elias, obrigado. Mata os profetas de Baal, Elias, e depois ele tem que fazer o quê? Dar uma carreira. Só que ele não dá uma carreira, uma corrida, pastor Delfonso, de um ser humano normal, não. Ele ultrapassa as carroças, que era de junta, de cavalo. O pastor cuidou de cavalo e andou de cavalo. Será que um ser humano consegue correr e passar de um cavalo e chegar primeiro que uma junta de cavalo? A média que fizeram, né, os cálculos, a distância, para ele correr mais com o cavalo, irmão, era 80 km por hora, sem parar. Mas a palavra de Deus fala que o poder de Deus tocou em Elias, ele cingiu os seus lombos e correu. Isso, meu irmão, é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é o que nós precisamos mais no nosso dia a dia. Aos afazeres da nossa vida, tanto ministeriais dentro da igreja, tanto aí fora quando nós formos pregar, falar, Senhor, me reveste do seu poder, cingir os nossos lombos e correr, que não tem nada nem ninguém que nos pegue, e não tem armadilha do Satanás, não tem palavra, não tem joguinho de palavras, não tem picuinha, não tem piadinha que consiga nos prender, irmão Sérgio. Porque aquele que está cheio e revestido do poder de Deus, aquilo que sai de dentro dele é poder de Deus. Então, quando fala sobre essa lei que agora está escrita no nosso coração, isso é muito forte. As pessoas antes, para sentir a presença de Deus, tinha que ir através do sacerdote, tinha que ir no templo, tinha que sacrificar. Agora nós temos, pela misericórdia de Cristo Jesus e de Deus nosso Senhor, livre acesso. É como se um caminho estivesse cheio de mata, a qual a gente não pudesse atravessar, e viesse alguém capinando tudo aquilo e libertasse esse caminho para mim e para você. Isso é quase escancarado na nossa cara,
que muitas das vezes nós precisamos ter mais intimidade com Deus, mais intimidade com Jesus, mais intimidade com o Pai, porque o que nos impede de falarmos com Cristo? O que nos impede de clamarmos a Ele? O que nos impede de termos mais intimidade com Ele? Nada. Isso é um tapa na nossa cara, porque a Bíblia deixa clarinho, 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 como não existe nada que nos separa desse amor. Isso é um tapa na nossa cara, não tem desculpa, não tem pedra de tropeço, não tem nada. A Bíblia deixa claro, pastor Raildo, que é um caminho em ligação a Cristo Jesus. Se você crer nele e aceitar ele como seu único e legítimo Salvador, você tem direto acesso, e ele roga ao Pai por mim e por você, e ele é o nosso intercessor, e ele é o nosso sumo sacerdote, e nós não precisamos subir em cima de monte para falar com ele, mas nós podemos somente entrar dentro do nosso quarto e clamar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Ele quebrou as barreiras, ele rasgou o véu. Ele tirou tudo aquilo que tinha poder sobre nós. Ele tirou o poder do pecado, ele tirou o poder da morte sobre nós. O pecado não reina mais sobre nós, a morte já não tem mais poder sobre nós, porque agora, se nós morremos, é alegria, é festa de alegria quando um crente salvo morre, porque ele vai para o céu. Não tem mais poder sobre a morte, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque antes o pecado nos afastava de Deus e nos levava para a morte. Agora, nós podemos ser o bicho mais pecador do mundo. Se nós aceitarmos a Jesus, acabou o poder do pecado, não tem mais nada. Nós devemos criar um pouco mais de vergonha na cara e nos aproximar mais de Jesus. E isso, o irmão Abraão não fala só de vir à igreja, mas fala de uma comunhão, de um casamento real. De um casamento real. Pense aí, naquele amor entre marido e mulher, naquela coisa de, amor, tá tudo bem com você? Você já comeu hoje? Então, por mais que seja um momento breve, eu fico analisando lá no meu trabalho, praticamente todo mundo é casado, é isso. Cheguei, tá bom, vou aqui trabalhar, tchau, beijo, te amo. Aí no almoço, ai, tá tudo bem, como é que tá? E as crianças? Você tá bem? Ai, tá bom, de noite a gente se fala. E aquela constância, aí, sabe, aquela saudade no peito, aquele carinho, aquele amor, aquela vontade de estar junto. Esse é o casamento a qual nós devíamos ter com Cristo Jesus. Porque Ele nos salvou semelhantemente, igual aquela história de Oséias. Quem é que conhece a história de Oséias? Não vou nem entrar por esse lado. Oséias, ele se casa com o quê? Com uma prostituta. Para simbolizar a relação que o povo de Deus estava tendo com o seu marido, que era o próprio Deus. Vocês estão agindo como essa prostituta. E a palavra deixa subentendido que aquela mulher teve filhos que talvez nem de Oséias fosse. Essa, muitas das vezes, é a relação que há entre nós, dentro da igreja, para com Deus. E nós devemos expurgar isso da nossa vida. Porque Deus, Ele ainda é misericordioso e nos aceita de volta. Amém? O nosso relacionamento com Deus deve ser mais íntimo. Por conta que nós não temos essa desculpinha não, irmão. Quando Deus ele fala assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E quando a gente prega isso, e exorta isso, e fala disso, irmãos, veja bem, não é como se Deus estivesse assim, desesperado também não. Sabe? Porque tem crente que acha que Deus está, sabe, desesperado. Deus, ele está igual aquele pai, esperando o filho pródigo. Ele está lá, na sua casa, ele não foi atrás, Deus, tem cristão que acha que vai mandar alguém, vai se ajoelhar nos pés dele, pastor Delfonso, e falar, volte para Jesus, Deus precisa de você,
Irmãos, nós a todo momento, a todo instante, precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Porque se a gente não clamar, se não tiver ninguém que clame, as pedras clamarão. Se não tiver ninguém que pregue, Deus faz uma enxurrada na terra, bota a criança para nascer e levanta uma nova geração que faz aquilo que a geração passada não fez. Ele é soberano. E é aquilo que nós tratamos. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos fazendo o quê? Querendo igualar o nosso relacionamento com Deus. Fazer chantagem, né? E isso não rola, não dá. Eu ia falar sarcasmo. Amém? Para terminar. O 13, né? Ah, não, eu parei no... Vamos ler o 12? Pois serei misericordioso para com as suas obras, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é muito bonito. Muito bonito. Você consegue perceber o que é isso? É Deus falando assim para mim e para você. Os seus pecados eu perdoo e esqueço. As suas obras, essas eu não esqueço. Olha que coisa linda. É igual quando um filho, todo filho, não existe filho perfeito. Todo filho tem ninguém é perfeito na realidade, né? Mas vamos colocar o exemplo do filho. Ele faz coisas boas, ele também faz coisas ruins. E aí o filho ele vai falar para a mãe: mãe, lembra daquilo de bom que eu fiz? E a mãe vai dizer o quê? E você lembra daquilo de mal que você fez? E aí já anulou aquilo de bem. Com Deus ele é diferente. Ele se esquece das obras más. E ele lembra das obras boas. Então, basicamente ele dizendo assim: os seus pecados estão perdoados. E aquilo que você fez de bom, no céu você ainda terá galardão. Olha que coisa linda, pastor Raio. Isso é misericórdia de Deus. Por isso que Deus ele é justo e misericordioso, né? Não me lembrarei mais de seus pecados. Glória a Deus. Aí no 13, né, para terminar. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado envelhece e está perto de desaparecer. Ou seja, quando Deus ele institui uma coisa melhor, maior, mais grandiosa, né? Aquilo que era de primeiro está lá, não caiu por terra, mas é antiquado. É antiquado. Então, Deus ele faz uma nova aliança e a antiga se torna obsoleta. E logo, e já está envelhecendo, a própria palavra fala, e logo desaparecerá, porque não será relevante isso no céu. Bem, nós podemos aqui, para finalizar, destacar 5 pontos da nova aliança com Deus. É que ela é conciliatória, porque ela concilia todos os povos. O Brasil ele pode entrar em guerra, assim como aqueles povos da Bíblia também entravam, e era dividido, havia divisões, havia muros, né? E ele concilia isso. No fim, tanto de um lado de cá, tanto de um lado de cá, podem morar no mesmo céu. Ela é interior. Essa nova aliança com Deus não existe papel para ser assinado, não existe tábua da lei, não existe sacrifício físico. Ela é interior, dentro de nós. Ela é universal, porque antes era dada para aquele povo, agora é toda a raça, língua e nação, como diz a palavra de Deus. Clamará e reconhecerá que Ele é o Senhor. Ela é generosa, nós acabamos de entender por que ela é generosa, né? Porque o amor de Deus ele é sem limites. E ela é segura, ela traz segurança. Nela nós podemos firmar os nossos passos, nela nós podemos firmar a nossa confiança, a nossa fé, porque na aliança em que nós temos com Deus, em que Cristo Jesus firmou com nós podemos andar seguros, irmãos, a passos largos,
na estrada da fé. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Então, glória a Deus, irmãos. Queria dizer que, acho que é principalmente aqui para a Daiane, eu acho que a Daiane é uma das que assistem às aulas do YouTube. Tive um problema hoje, se Deus quiser e permitir, estará tudo já na internet, as últimas 4 aulas. Tive um pouco de problema, mas se Deus quiser vai dar tudo certo agora. Amém? Eu sei que tem a Daiane que ouve, tem a irmã Maria, já vi na casa da irmã Josi lá passando, né? Para a glória de Deus. Ela disse que o Enio ouve. Então, irmãos, se o irmão às vezes tem alguma dúvida ou se esqueceu de alguma coisa, revisite, veja de novo, né? Se não entendeu bem, veja de novo ou me pergunte, fala, Abraão, nesse minuto aqui, o que você quis dizer, eu não entendi muito bem, eu não compreendi. Irmão Abraão, eu passou desapercebido algumas coisas, vai lá ver. Eu dormi na aula, vai lá ver, entendeu? Tá lá, é bom, né, Daiane? É bom, às vezes a gente está com a mente cansada, eu também estou com a mente cansada, a Daiane e os irmãos vieram do trabalho, trabalhou o dia inteiro, está cansado, é normal, irmão, é uma quarta-feira, né, irmão Sérgio? Ainda tem mais metade da semana ainda, para o final de semana, então eu entendo que os irmãos às vezes estão cansados, amém? Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade.